Hoje eu vou abordar um tema extremamente importante na sociedade contemporânea, que é a insônia. Por que será tantas pessoas com dificuldade de dormir de forma natural, tranquila, saudável? A situação é alarmante, a ponto de que a Anvisa teve que criar uma norma regulamentando a prescrição e o uso indiscriminado de remédios indutores do sono, como o Stilnox, o Zolpidem. Fora isso, tem os Dormonide e um monte de gente viciada em Rivotril. Fora o consumo de maconha para dormir, álcool para dormir, pornografia para dormir. O que tem a ver, nesta realidade contemporânea, a insônia? A psicologia analítica de Carl Gustav Jung sempre nos leva a refletir as polaridades e compreender que todo sintoma tem uma expressão criativa, uma tentativa do self, do si mesmo, se manifestar, fazendo com que o pequeno ego, essa consciência do eu, que não valoriza a alma, passe a olhar para ela. De repente, um indivíduo que está vivendo uma vida cotidiana completamente sem sentido, sem significado, sem olhar para dentro de si mesmo, sem compreender o propósito do próprio existir, sem colocar alma na vida, acaba sendo penalizado, entre aspas, pelo si mesmo, com a insônia. Para que, quem sabe, no momento que ele tinha que estar no sono, ele fique vigio para olhar para aquele mundo interno que ele não consegue olhar. O problema é que isso gera muito mal-estar, gera angústia. Por isso que, na realidade, a angústia e a insônia, de alguma maneira, andam de mãos dadas. A angústia é aquele estreitamento, aquele aperto no peito, Angst em alemão, onde o indivíduo se sente sufocado. E por que tem esse aperto? Porque ele perdeu o sentido da vida. Blaise Pascal, há mais de 100 anos, já dizia num texto chamado O Divertimento, que o ser humano, surpreendentemente, se sente alegre e feliz quanto mais ocupado, mais busy. Busy vem de business, negócio, negando ócio, ele está. E ele faz uma pergunta jocosa: o que a gente poderia fazer de pior para ele se sentir melhor? Porque parece que o indivíduo se sente alegre de dizer que não tem tempo de nada, que ele é muito ocupado, ele é muito atarefado, ele não consegue nem respirar direito. E aí Pascal reflete, talvez ele tenha razão, porque no fundo, se ele vai para o ócio, ele vai ficar assustado, percebendo o vazio de si mesmo, a falta de sentido do seu existir. E é por isso que essa sociedade está cada vez mais atrelada ao consumo, negando o envelhecer saudável, negando a própria morte, que vai ser o tema do nosso 10º Congresso Jungiano de 2025, em junho. E aí, é um tema importante e que, na verdade, vai refletir todas essas questões. Então, veja, a insônia é uma oportunidade que o inconsciente, o si mesmo, o arquétipo central, a representação sagrada e divina que está no nosso íntimo, que está no íntimo de cada um de nós, que é o si mesmo, que o Jung chama de imago Dei, a imagem de Deus, a representação de Cristo em nós, está tentando se comunicar com o ego, falando: olha para mim, a sua vida tem sentido? Essa criança que você foi com 9, 10 anos, hoje olhando para a tua vida, está realizada? Está feliz? Você cumpriu o propósito? Qual é a razão desse existir? E qual é a razão de existir? Eu sempre digo que a razão de existir está muito ligado a pessoa se autoconhecer, estabelecer conexões, contribuir para a evolução do outro e, consequentemente,
produzir mais qualidade de vida para si e para o seu entorno relacional. Ou seja, aí você vai poder dormir o sonho dos justos, ou seja, o sonho de quem exerce o bom combate, porque está a serviço de algo maior. Agora, se você está vivendo por viver, você está perdendo a oportunidade de estar íntegro, de estar inteiro. E aí à noite você ganha como recompensa a vigília. Para quem sabe, acordado quando você tinha que estar dormindo, você desperta para o teu mundo interno e passa a estar de fato acordado, vivo e com alma durante a vigília, para que possa ter um sono tranquilo, um sono de reparo, tanto físico quanto psíquico, porque a gente sabe que no sono e no sonhar é que a gente faz, o resgate das emoções, que a gente ressignifica os afetos, que a gente cria a memória. Daí vem decoração, os afetos que geraram mais emoção é que vão produzir mais memória naquilo que nós chamamos de hipocampo. E por isso que o trabalho da análise junguiana é muito pautado na análise dos sonhos, porque os sonhos revelam os caminhos do autoconhecimento, os caminhos daquilo que nós chamamos de processo de individuação. Então, analisar os sonhos, que é uma arte importante, e não interpretar, como a psicanálise pretende na sua arrogância, é o grande movimento do autoconhecimento. Então, retornando, o indivíduo que diz que não consegue dormir, ou que tem um sonho que repete aquilo que ele faz durante o dia, ou seja, como restos diurnos, a mesma pergunta eu faço. Por que será que você precisa à noite repetir o que você faz de dia? Será que no inconsciente não está tentando mostrar para você que a sua vida se resume a apenas isso? A fazer isso de forma monotemática, monótona, cotidiana, profana, sem alma. Porque quando você encontra a alma, o cotidiano e o profano se torna sagrado. E porque você ganha um entusiasmo no próprio existir. Entusiasmo em Theos, na conexão com Deus. Então, não adianta brigar com a insônia. E muito menos é inadequado terceirizar o sono com o uso de substâncias lícitas, ilícitas, álcool, vários tipos de mecanismos, tipo pornografia masturbatória para poder cansar e relaxar. Tudo isso não resolve. O grande caminho é encarar a alma, é buscar essa interioridade, esse autoconhecimento. Este é o verdadeiro relegere, que é prestar atenção e dar valor para o sagrado que habita em ti. E não esse religare, que é se conectar a um sagrado fora de ti, que geralmente tem por trás algum líder inescrupuloso cobrando pedágio para fazer essa conexão com o sagrado, que está o tempo todo em você. É por isso que o Jung diz, quando você vai buscar qualquer templo religioso, não importa qual denominação, sinagoga, mesquita, igreja protestante, católica, casa de umbanda, terreiro, não importa. Você tem que entender que você vai lá não para encontrar Deus, e sim para levá-lo. Porque Ele o tempo todo está em você. E Ele te diz o que tem que acontecer para a sua vida se tornar plena, para que você se realize. Porém, enfrentar esse processo de autoconhecimento passa inevitavelmente pela sombra, para aquilo que São João da Cruz chamava de noite escura da alma, a angústia, que vai te dar a luz interna, e aí sim um sentido maior para a vida. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que nega o caminho do autoconhecimento. E a partir do momento que o indivíduo não sabe de si,
ele não vai saber do outro e ele vai viver cada vez mais como um autômato. E aí, quando ele tem a oportunidade de aprender com sonhos, quando ele tem a oportunidade para olhar para si mesmo e despertar para a vida com alma, ele acaba ficando assustado e aí entra nessa ciclo viciante e absolutamente viciado de consumo, de tudo quanto é coisa, de trabalho em excesso, ou seja, de falta de sentido. Então vejam, o sintoma da insônia, ele é um sinal importante de um chamado para que o autoconhecimento possa acontecer. Nesse sentido que eu estou tentando, neste vídeo, de descomplicar um pouco a complexidade junguiana, mostrando, sem usar os termos junguianos, como que a angústia gera esse mal-estar, mas desperta aquilo que o Jung chama de função transcendente. É o terceiro elemento que não é dado, que integra e que talvez vai te dar um caminho criativo para um existir mais pleno, que é o processo de individuação, quando o teu existir está alinhado com si mesmo, está alinhado com a alma. Então, na realidade, um processo da análise, ele implica no enfrentamento com esse mundo interno, um confronto com a sombra, uma compreensão dos complexos, uma entrega incondicional para a angústia, porque a angústia é o grande manancial de criatividade para a vida plena. Espero ter ampliado o tema da insônia. Aqui eu não tinha intenção de passar nenhuma receita de chá de camomila ou de tília, ou remédios para diminuir a ansiedade e poder dormir, e sim o caminho do autoconhecimento. Esse é o único que vai poder te permitir bons sonhos e bom sono. Até uma próxima, obrigado. Ajudem a divulgar o canal do IGEP, porque eu acho que nós trazemos temas muito importantes e pertinentes para essa nossa sociedade insone, sem alma, desumana. Até uma próxima.